As Armas da Persuasão, Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar é um livro escrito pelo Dr. Robert Beno Cialdini, publicado pela primeira vez em 1984. Até hoje esse livro é referência no assunto da influência que nós podemos exercer sobre as outras pessoas. Depois de passar anos caindo na lábia de vendedores, arrecadadores de doações e operadores de telemarketing, o nosso querido autor resolveu se dedicar ao estudo da persuasão. Ele queria entender quais são os fatores que levam uma pessoa a dizer sim a um pedido e que técnicas exploram melhor esses fatores. Reunindo dados das mais recentes pesquisas científicas sobre o assunto, histórias de gente comum e a experiência adquirida ao se infiltrar em organizações que treinam os chamados profissionais da persuasão, Cialdini criou uma obra acessível, informativa e indispensável a todos aqueles que querem saber como influenciar as pessoas e, ao mesmo tempo, se defender dos manipuladores. Em As Armas da Persuasão, Cialdini apresenta 6 princípios básicos que governam o comportamento humano quando tomamos decisão e que podem ser usados como verdadeiras armas. Acompanhe nesse vídeo e descubra como usar esses princípios a seu favor. E aí, exemplos, alegrias, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Edson Toshio e aqui você encontra conteúdos inestimáveis para levar a sua vida pessoal e profissional ao próximo nível. Então, inscreva-se agora caso tu não sejas e ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que saem todas as semanas para você. E eu deixei o link dos livros As Armas da Persuasão aqui embaixo na descrição para você se presentear ou presentear aquela pessoa querida. E tanto o link da versão física quanto da versão digital para o Kindle. Vamos aos princípios ensinados no livro. Aliás, esses princípios também são chamados de atalhos mentais e o termo gatilhos mentais é muito usado atualmente para se referir a eles. Para entender por que e como esses princípios funcionam, primeiro nós precisamos aprender que todos os animais usam atalhos cognitivos para tornar suas vidas mais fáceis. É uma forma do cérebro economizar energia na tomada de decisões. Por exemplo, os cientistas descobriram que o comportamento carinhoso de uma mãe perua é desencadeado quase inteiramente pelo som do piar que os seus perus bebês fazem. Se o bebê não fizer o som, a mãe perua vai ignorá-lo e pode até matar o bichinho. Surpreendentemente, os cientistas conseguiram colocar um gravador dentro de uma doninha empalhada. Se a doninha também fizesse o som de piar, então a perua agiria com carinho com ele também. E normalmente perus e doninhas são inimigos naturais, tanto é que só de aproximar a doninha empalhada já culminava em um ataque violento da perua. Mas o som do piar que estava no gravador ativava um comportamento automático na perua, que não só aceitava a doninha, mas também a acolhia sob suas asas. Talvez você ache esse comportamento meio ridículo, mas os humanos também têm atalhos semelhantes, que são automáticos e irracionais. Normalmente são atalhos que nos ajudam a tomar as decisões certas, mas às vezes esses atalhos podem ser sequestrados para que tomemos decisões contra nossos melhores interesses. Por exemplo, adicionar a única palavra porquê a uma solicitação faz com que muito mais pessoas digam sim a ela. Um estudo de Ellen Langer testou quantas pessoas deixariam alguém cortar a frente de uma fila para usar uma máquina de Xerox. Primeiro tentaram perguntar: com licença, tenho 5 páginas, posso usar a máquina de Xerox? 60% das pessoas disseram que sim. Em seguida, eles tentaram perguntar: com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a máquina de Xerox porque eu preciso fazer algumas cópias? Dessa vez, 93% das pessoas disseram que sim. A única palavra porquê fez com que quase todos dissessem sim, mesmo quando o motivo apresentado era óbvio demais ou vazio. Um conhecido princípio do comportamento humano diz que quando pedimos a alguém que nos faça um favor, nós teremos mais sucesso se nós fornecermos um motivo. As pessoas simplesmente gostam de ter motivo para o que fazem. Muito bem, sabendo disso tudo aqui, vamos ao princípio número 1, reciprocidade. Reciprocidade significa que nós temos uma necessidade natural de retribuir presentes e favores que recebemos. Em quase todas as culturas humanas, esta é uma regra moral universal. Você deve retribuir. Pessoas que recebem sem dar de volta tendem a ser julgadas negativamente e rejeitadas socialmente. O professor Dennis Reagan da Cornell criou um estudo para testar a reciprocidade.
Os participantes do estudo entraram em uma sala um por um e preencheram um questionário com um participante falso chamado Joe, que na verdade era o assistente do professor. Para metade dos participantes, o Joe se levantou no meio do experimento e voltou com 2 cocas, uma para o participante e outra para ele. A outra metade dos participantes não recebeu esse presente do Joe. Mais tarde, o Joe pediu a todos que comprassem alguns bilhetes de rifa dele. E adivinha, quem recebeu a coca acabou comprando 2 vezes o número de rifas que o outro grupo. Sim, as pessoas realmente pagam presentes mesmo quando não são pedidos. Você pode ver um dos exemplos do dia a dia com o uso do atalho da reciprocidade, quando os vendedores te concedem amostras grátis. As empresas distribuem amostras grátis porque sabem que algumas pessoas vão sentir uma obrigação social de comprar o produto depois que a funcionária sorridente do supermercado lhes der uma amostra. Outro exemplo são pequenos presentes e mesmo presentes indesejados chegam a funcionar. A sociedade Hare Krishna deu às pessoas da rua uma flor de graça antes de pedir uma contribuição. A maioria das pessoas não queria a flor, mas os voluntários foram treinados para nunca pegar a flor de volta. Assim, as pessoas se sentiram na obrigação de dar $1 ou $2 antes de jogar a flor na lixeira mais próxima. Com essa estratégia, eles abriram centenas de centros. Robert Cialdini percebeu que nas negociações, quando um dos lados faz uma concessão, é visto quase como um favor. Uma concessão de um lado geralmente leva o outro lado a fazer a sua própria concessão. É outra forma de reciprocidade. É por isso que negociadores experientes geralmente começam com demandas extremas. Quando eles fazem concessões a partir dessa posição inicial, o outro lado muitas vezes se sente obrigado a fazer as suas próprias concessões. Em outras palavras, uma estratégia eficaz é fazer uma solicitação grande primeiro e, em seguida, recuar para uma solicitação menor. O pedido menor é o que você realmente queria em primeiro lugar. O princípio número 2 da persuasão é compromisso e coerência. Isso significa que, geralmente, nós queremos ser coerentes com o que nós fizemos e dissemos no passado. Infelizmente, essa tendência humana pode nos levar ao caminho da coerência tola. Se alguém pode nos obrigar a realizar uma ação pequena, é mais provável que venhamos a realizar ações maiores coerentes com ela no futuro. Por exemplo, um estudo descobriu que se as pessoas concordassem em colocar um pequeno adesivo de 8 centímetros, dirija com cuidado, escrito ali na janela da sua casa, 2 semanas depois elas teriam mais de 4 vezes mais probabilidade de concordar em colocar uma placa grande com a mesma mensagem no gramado da frente. Concordar com um pequeno pedido fez com que eles se sentissem na obrigação de concordar com um pedido muito maior 2 semanas depois. Esse estudo foi feito na década de 1960 pelos psicólogos Friedman e Fraser. Esse princípio de coerência é usado em muitas empresas, seja de propósito ou não. Tem clínicas de emagrecimento onde as pessoas que desejam perder peso são incentivadas a anotar os seus objetivos e compartilhar esses objetivos com todos. É uma forma de compromisso público. E as clínicas dizem que isso muitas vezes ajuda os seus clientes a manter a dieta quando a força de vontade sozinha já teria falhado. E com vendas porta a porta? As empresas que vendiam de porta a porta reduziram drasticamente os seus reembolsos simplesmente fazendo com que o cliente preenchesse o contrato de venda em vez de o vendedor fazer isso. Esse ato de se comprometer pessoalmente com a venda reduziu muito o remorso do futuro comprador. E lá vamos nós ao princípio número 3, aprovação social. Isso significa que nós tendemos a seguir o que os outros estão fazendo. Se nós vimos muitas pessoas seguindo um caminho, presumimos que é correto fazermos isso também. Por exemplo, ao escolher entre 2 produtos semelhantes na Amazon, você vai comprar aquele com 5 boas avaliações de clientes ou aquele com 5.000 boas avaliações? Claro, aquele com mais comentários. Quanto mais pessoas parecem gostar de um produto, melhor presumimos que ele seja. Na maioria das situações, esse atalho ajuda a tornar nossa vida mais fácil, mas, como os outros princípios também, pode ser uma furada. Existe um grande mercado para análises online falsas. Empresas como a Amazon estão tentando reprimir isso e colocando o selo de compra verificada na avaliação que o cliente realiza. Já anotou isso aí? Exemplos de prova social incluem as risadas falsas em programas de TV.
Se você perguntar para as pessoas diretamente, a maioria delas vai dizer que não curte essas risadas falsas não. Mas mesmo assim, os executivos da televisão continuam a usá-las. Por quê? Porque estudos mostram que isso faz com que as pessoas classifiquem os programas como mais engraçados. Um outro exemplo, um pote de gorjetas vazio no bar envia a mensagem: as pessoas não dão gorjetas aqui e tudo bem. Por isso mesmo, muitos bartenders colocam algumas notas em seus potes quando começam a trabalhar, o que aumenta suas gorjetas, porque envia a mensagem de que dar gorjetas aqui é comum e esperado. Além disso, nós temos os testemunhos. Declarações de terceiros são obviamente mais confiáveis do que quaisquer alegações que uma empresa faça sobre seus próprios produtos. É por isso que tantos anúncios mostram histórias de clientes satisfeitos, sejam esses clientes reais ou pessoas contratadas para fazer um depoimento. Hoje nós ouvimos com frequência falar de marketing de influência, quando uma empresa encontra alguém com grande público de mídia social, um influencer, e paga para apresentar os seus produtos. Por exemplo, alguém que faz postagens relacionadas a fitness no Instagram pode ser pago para usar uma garrafa de água de uma determinada marca. E essa não é uma estratégia nova. A Nike se tornou a maior empresa de roupas esportivas do mundo ao se associar a estrelas do esporte como Michael Jordan e Tiger Woods. Mesmo 100 anos atrás, Edward Bernays, que muitas vezes é chamado de o pai das relações públicas, disse que as empresas podem influenciar grupos de pessoas por meio dos seus líderes. Bernays escreveu: se você pode influenciar os líderes com ou sem a cooperação consciente deles, automaticamente influencia o grupo que eles dominam. Seu ponto era que cada indivíduo era membro de muitos grupos sobrepostos, já que podemos ser membros de uma profissão, ou de clubes, de associações, de comunidades religiosas e por aí vai. Me diz uma coisa, você já tinha percebido essas táticas de persuasão no seu dia a dia? Coloca nos comentários. O princípio número 4 que ativa o nosso atalho mental é afeição. Isso significa que quando nos sentimos bem com alguém, temos mais probabilidade de dizer sim a essa pessoa, comprar o seu produto ou atender aos seus pedidos. As empresas de marketing de rede ou de marketing multinível são bem-sucedidas por causa desse princípio. No marketing de rede, as pessoas vendem produtos de empresas como a Tupperware da Amway diretamente para sua rede de amigos e associados. É muito mais fácil dizer não a uma vendedora anônima do que a uma amiga de longa data. Na verdade, as pessoas têm 2 vezes mais probabilidade de comprar um Tupperware, por exemplo, porque querem apoiar os seus amigos, do que pelo fato de terem gostado do produto em si, isso de acordo com os pesquisadores de consumo. As indicações de clientes também são eficazes por causa da afeição. As referências acontecem quando uma empresa pergunta a um cliente anterior se ele conhece alguém que possa gostar de seus produtos. Se algum nome for oferecido, o vendedor pode contatar essa pessoa mencionando primeiro o amigo que fez a indicação. É uma forma de aproveitar a confiança existente entre o cliente anterior e o novo cliente em potencial. Fatores que aumentam a afeição incluem coisas como similaridade. Nós gostamos de pessoas que são como nós, que se parecem com a gente. E é por isso que os vendedores muitas vezes tentam criar harmonia ou rapport, descobrindo quaisquer hobbies e interesses que tenham em comum com um cliente em potencial. Um outro fator é a familiaridade. Nós temos a tendência de confiar mais nas pessoas quando as vemos muitas vezes. Joe Girard foi reconhecido como um dos maiores vendedores de carros do mundo. Ele disse que o segredo de seu sucesso foi enviar cartões comemorativos todos os meses para 13 mil de seus ex-clientes. Se você está construindo um negócio, pode se tornar mais familiar para os seus clientes em potencial por meio de um boletim informativo por e-mail de forma consistente ou de um canal no YouTube como esse aqui. O efeito auréola é outro fator da afeição. Um traço positivo sobre alguém pode lançar uma auréola sobre toda a nossa percepção dessa pessoa. Por exemplo, muitos estudos descobriram que a atratividade física nos faz supor que a pessoa tem traços favoráveis como talento, gentileza, honestidade e inteligência. Inclusive, esse fator influenciou até nas contratações de pessoas com melhor aparência, mesmo que elas não tivessem as qualificações para o cargo. E além disso, outros estudos mostram que as pessoas com boa aparência ganham de 12 a 14% a mais do que os seus colegas não atraentes. E tem gente que fala que a aparência não importa. Chegamos ao princípio número 5, autoridade.
Isso significa que nós obedecemos às instruções de pessoas que parecem ser especialistas, líderes ou funcionários reconhecidos. Quando nós somos crianças, nós seguimos as instruções dos nossos pais. À medida que nós crescemos, encontramos outras figuras de autoridade, como os professores, os chefes, os policiais e os médicos. Tal como acontece com os outros princípios de influência, isso geralmente nos serve bem. Os pais entendem um mundo muito melhor do que uma criança de 3 anos. Os médicos conquistaram a sua posição de respeito ao longo de anos e anos de aprendizado. Mas também nós podemos ser vulneráveis e sermos enganados por falsas autoridades. Alguns sinais comuns de autoridade incluem o seguinte: roupas. Frequentemente nós julgamos a posição de alguém pelas roupas ou pelo uniforme que ela veste. Alguns anúncios médicos tiram proveito disso, contratando atores que interpretam médicos em programas de TV. Eles não são treinados em medicina, mas usam um jaleco branco que subconscientemente transmite autoridade médica. Cialdini diz que essa também é uma tática comum de vigaristas. Os arquivos da polícia estão repletos de registros de vigaristas cujo talento artístico inclui a troca rápida. No estilo camaleão, eles adotam o branco hospitalar, o preto sacerdotal, o verde exército ou o azul policial que a situação exigir para obter o máximo de vantagem. Outro sinal de autoridade são os títulos profissionais. Em um experimento, 22 enfermeiras de um hospital receberam um telefonema de uma pessoa que se dizia médico e disse para as enfermeiras para dar um medicamento a um paciente. O problema era que o homem não era médico e a dose do remédio que ele receitou foi mortal. Mesmo assim, 95% das enfermeiras seguiram as instruções. A caminho do paciente, elas foram paradas por outro pesquisador que as informou sobre o experimento. Isso demonstra o poder da obediência automática a um título. Certos títulos são legalmente protegidos, mas outros títulos que parecem oficiais podem ser totalmente fabricados. Quando alguém diz que é um consultor de nutrição certificado ou um coach especialista em determinada área, quanto treinamento e conhecimento ele ou ela realmente tem? E o último princípio de Robert Cialdini é o de número 6, escassez. Isso significa que nós valorizamos e desejamos mais as coisas quando parecem menos disponíveis. Por exemplo, em um experimento de Stephen Warchell, as pessoas classificaram os biscoitos de chocolate melhor quando saíram de um pote com 2 biscoitos, em vez de um pote com 10 biscoitos. Quando algo é escasso, nós superestimamos porque não queremos perder uma oportunidade rara. Daniel Kahneman descobriu que as pessoas são 2,5 vezes mais motivadas a evitar perder dinheiro do que ganhar a mesma quantia. Eu acredito que você já conheça algumas das técnicas mais comuns de escassez, mas o mais interessante é que elas mexem com a gente do mesmo jeito. Por exemplo, quantidade limitada. Vender apenas até um determinado número de um produto torna esse produto automaticamente mais exclusivo. Só por esse motivo, as edições especiais costumam ter um preço mais alto. E outro exemplo é o tempo limitado. É quando você vende um produto até uma data específica. A maioria das promoções de vendas usa uma variação disso para motivar as pessoas a entrar nas lojas. Nos lançamentos de produtos digitais funciona da mesma forma. Temos os leilões também. Sim! Os leilões são cenários de escassez aguda, com muitos compradores competindo por um produto. É por isso que as pessoas podem se tornar irracionais no calor de um leilão, gastando mais dinheiro do que planejaram. Todos esses atalhos mentais nos ajudam a tomar decisões mais rapidamente e de forma acertada, mas é importante nós ficarmos atentos com aqueles que querem nos manipular através desses artifícios. Esses conhecimentos são essenciais do dia a dia, ainda mais quando você trabalha com vendas, com marketing e persuasão. Mas não somente nessas áreas, são princípios que funcionam independente do tempo. Use essas armas com sabedoria e integridade, porque quem os usa tem mais chances de sucesso. Você percebeu como tudo isso está ligado à comunicação? Aliás, não temos apenas esses 6 atalhos. No meu curso online Persuasão e Gatilhos Mentais, eu abordo um total de 11 gatilhos, além de vários outros elementos que são importantíssimos na arte da persuasão. Eu deixei o link do meu curso aqui na descrição para você poder comprar e desenvolver a sua capacidade de persuadir as pessoas e não manipulá-las. E eu ensino a diferença entre esses 2 aspectos também lá. O link do livro As Armas da Persuasão também está na descrição para você. E lembre-se, mude sua comunicação
mude sua vida. Vai aparecer uma sugestão de vídeo aqui para você continuar o seu crescimento pessoal